essas transparências que eu estou projetando para vocês agora é mais ou menos um resumo do que eu já falei até agora, tá? Então, se vocês repararem, aqui eu estou pegando 2 átomos só. Então, mesmo no caso da ligação iônica, eu estou pensando no par iônico, não no retículo inteiro. Por isso que a energia é tão baixa, tá certo? Então, no caso da ligação iônica, como é que nós a caracterizamos? A gente fala que a ligação iônica é uma ligação central e insaturada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada íon, ele cria um campo elétrico que atrai para si os íons de carga oposta. Então, um cátion vai criar um campo que atrai isotropicamente ânions para si. Quantos ânions ele pode atrair? Oi? Depende do tamanho e, portanto, do empacotamento. O fator é estérico. Estérico com E, não com HI, tá? O fator estérico, ele impede que eu tenha um número muito grande de ânions, por exemplo, ao redor de um cátion. É por isso que a gente coloca que é insaturada, porque se não fosse o tamanho do íon, eu podia ter quantos ânions eu quisesse ao redor de um cátion. A ligação em si, ela é insaturada. Nesse sentido. Vocês entenderam? Você está fazendo uma carinha de poing. Você entendeu? Ó, a ligação iônica, por exemplo, a ligação covalente, pega um átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio, a gente sabe que ele vai estabelecer 2 ligações. Tá certo? Só 2 ligações. O átomo de carbono, a gente sabe que vai estabelecer 4 ligações. Agora, um íon, ele pode estabelecer quantas ligações ele quiser. E eu já falei para vocês que a gente fica achando que um sódio, ele interage com um cloreto, né? Mas eu já contei para vocês que um sódio, por exemplo, como ela aqui, não se mova, como ela aqui, ela interage com por exemplo, se ela for um cátion, ela interage com um ânion atrás dela, com um ânion à frente dela, um ânion à direita dela, um ânion à esquerda dela, um ânion acima e um ânion abaixo. Então a gente fala que no cloreto de sódio, por exemplo, o sódio tem um número de coordenação de 6, porque é o número de íons de carga oposta que estão ao redor do sódio. Vocês estão comigo ou se perderam? Porque eu falei rápido demais de novo. Ó, ela aqui é um cátion adormecido. Atrás, ela está interagindo com um ânion. Adiante, com outro ânion, 2. À esquerda dela, com outro ânion, 3. À direita, com outro ânion, 4. Acima, com outro ânion, 5. E abaixo, com outro ânion, 6. Esse é o número de coordenação do sódio no cloreto de sódio. Oi? É determinado pela estrutura do cloreto de sódio. Eu sei da estrutura cristalina do cloreto de sódio e eu sei que é assim que acontece. Essa é a história do empacotamento. Quem determina quantos íons podem ser acomodados ao redor de qualquer um dos íons do composto iônico não é a ligação iônica, por isso que ela é insaturada. Quem determina o número de íons é o tamanho do íon. Porque se os íons forem pequenininhos, eu posso colocar mais íons perto. Empacotar de um jeito diferente. É por isso que a gente fala que a ligação iônica ela é insaturada. Um sódio, você não pode falar, o sódio só... Já ouviram falar isso? O sódio só faz uma ligação química. Não, ele só tem uma carga. É diferente dele só fazer uma ligação química. Eu acabei de mostrar para vocês que o sódio, no cloreto de sódio, ele estabelece ligações com 6, ligação direta, com 6 outros cloretos. Porque, por exemplo, esse cátion aqui, está sofrendo a influência também desse outro cátion aqui. Princípio da superposição de campos que eu falei ontem para vocês. Diga. Mas como que um sódio consegue doar um elétron para 6 poros ao mesmo tempo? Ele faz isso. Você está naquele momento de sombra. Vamos acender as luzes. Ele faz isso? Não, porque a ligação é iônica. A ligação iônica não quer dizer que ele vai doar um próton para um cloro para formar o cloreto. Esquece, o íon já está formado. Eu tenho o Na+, e o Cl-.
Então ele tem que ser olhado como uma partícula com carga, assim como o cloreto é uma partícula com carga, já está formada. Agora a interação não é eletrostática? Se eu sou um cátion, e vocês todos são cátions e ânions, todos vocês estão sentindo a ação do campo elétrico que eu crio. Isso que é a ligação iônica. É claro que os íons mais próximos de mim vão sentir um efeito maior do meu campo. Esse campo ele tem um decaimento com a distância. Mas mesmo aqueles íons mais distantes estão sentindo o efeito do meu campo. Não quer dizer que eu tenho que ficar doando elétron para todo mundo. O sódio ele tem uma carga positiva. E é essa carga positiva que faz com que se estabeleça um campo elétrico. E é esse campo elétrico que atua sobre os outros íons. A interação, a ligação iônica, ela é uma interação eletrostática. Então não fiquem pensando, o sódio vai doar um próton. Não, o cátion já está formado, o ânion já está formado. Certo? Bom, então é por isso que a ligação iônica ela é insaturada. A ligação covalente ela é direcional. Vocês estão carecas de saber que a molécula de água, a gente vai ver depois por quê, eu vou ver alguns modelos para explicar por quê, mas vocês estão carecas de saber que a molécula de água é angular. Se vocês imaginarem que a minha cabeça é o átomo de oxigênio, as minhas mãos os átomos de hidrogênio, a molécula de água não é linear, ela é angular. Isso quer dizer que ele é direcional. O carbono, por exemplo, no diamante, eu mostrei para vocês, cada átomo de carbono no diamante se liga a outros átomos de carbono segundo um arranjo tetraédrico, direcional. O íon carbonato, as ligações carbono-oxigênio são no plano. Ele tem uma geometria trigonal plana. Então a ligação covalente ela é direcional e é saturada. O oxigênio só forma 2 ligações, o hidrogênio só forma 1 ligação, carbono vai formar 4 ligações, oxigênio 2. Isso quer dizer que ele é saturado. E a força de Van der Waals, ela é central, porque eu não vou explicar agora por quê, porque esse é assunto de uma outra aula, mas ela tem as mesmas características da ligação iônica. Porque forças de Van der Waals são forças de interação, são forças do tipo intermolecular. Então, as forças de natureza intermolecular, elas também são insaturadas. Eu posso estabelecer quantas ligações eu quiser, dependendo do fator estérico. Diga. Por que a ligação iônica é central mesmo? Porque é o íon que cria um campo. Então, a ligação iônica não tem uma direção preferencial. Eu tenho um campo que é criado, um campo elétrico, que se estende no espaço. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês para esse slide é que a energia da ligação, aqui definida como energia que eu preciso fornecer para o sistema para separar os 2 átomos, olha que interessante, no fluoreto de sódio, ela é da ordem de 10 a menos 18 joules, num par iônico. Se eu for para uma ligação covalente, hidrogênio-hidrogênio, por exemplo, a energia de ligação é mais ou menos a mesma. 7 vezes 10 a menos 19 é praticamente 1 vezes 10 a menos 18. São muito próximos, certo? E as forças de Van der Waals, que são as forças intermoleculares, por outro lado, como a que existe no neônio, 2 átomos de neônio são mantidos juntos por um tipo de força de Van der Waals que se chama força de dispersão, forças de London. Tem gente que coloca as forças de dispersão fora das forças de Van der Waals, mas não deveriam. Então, a energia de ligação que mantém 2 átomos de neônio junto é da ordem de 10 a menos 22. Então, eu estou falando de uma energia que é quase 10.000 vezes mais fraca do que a iônica e a covalente. Então, uma coisa legal é assim, repitam como um mantra, que a energia da ligação covalente, ela não é menor do que a energia da ligação iônica.
Porque muita gente fala assim, olha, se os compostos iônicos são sólidos e os compostos covalentes podem ser líquidos ou gasosos, é porque a ligação iônica é mais forte que a covalente. Isso é uma bobagem. Os líquidos iônicos, os compostos iônicos são sólidos por causa da natureza da ligação iônica, que é insaturada e vai formar um retículo cristalino e não moléculas discretas, que é o que os compostos covalentes, né, alguns deles pelo menos, fazem. Como nós vimos, existem substâncias covalentes, né, substâncias covalentes que formam retículos também. Nós falamos do grafite, falamos do diamante. Então, não é porque a substância é covalente que ela é molecular. Tem substância covalente que não é molecular. Diamante e grafite são os dois exemplos. Então, sempre, por favor, né, pensem nisso. Quem determina o estado físico da substância covalente, ao contrário da substância iônica, no caso da substância covalente, são as forças intermoleculares. Por isso que tem substância que é fácil você separar as moléculas ou os átomos. Um gás, por exemplo, ele é gás porque a interação entre as moléculas ou átomos que o constituem é fraca. Por exemplo, tem uma questão que vai estar na lista, então eu já vou discutir com vocês. Vamos pegar as substâncias covalentes, né? Cloro, bromo e iodo. Cloro, bromo e iodo estão aqui, ó. Isso aqui são os elementos, certo? Cloro, bromo e iodo. Como é que são as substâncias simples? Cloro, bromo e iodo. Cl2, Br2 e 2. Cl2, Br2 e 2. O cloro é um gás a temperatura ambiente, um gás amarelo esverdeado. O bromo é um líquido, ele é um líquido laranja avermelhado, não tem ninguém aqui com uma roupinha com uma cor parecida, mas ele tem uma cor alaranjada escura, ele é bem escuro. E o iodo, ele é sólido a temperatura ambiente. É aquele sólido violáceo. Se todos eles são compostos, né, não são compostos, né, são substâncias covalentes, por que o estado físico deles muda tanto? Não é uma pergunta interessante? Eu acho. Por que vocês acham? Onde que as forças intermoleculares devem ser maior? No iodo. Porque elas são tão grandes que elas prendem as moléculas de iodo juntas umas às outras, numa estrutura cristalina. No caso do bromo, há uma força apreciável, mas ela não é suficiente para manter as moléculas de bromo presas num retículo cristalino, num sólido, não é. E no caso do cloro, ela é tão fraca que a substância é um gás. Você nem consegue manter duas moléculas de cloro próximas umas das outras. Oi? Mas qual é a característica de cada molécula que faz com que a força seja tão diferente? Eu ia te perguntar isso. Olha na tabela periódica. Vamos fazer um exercício. O que difere um do outro aqui? Olhando na tabela periódica. O tamanho, não é? Então deve ter alguma coisa relacionada ao tamanho. A gente não viu ainda, mas é um tipo de interação que depende do tamanho do átomo. As forças de dispersão de London são as forças responsáveis pelo estado físico do cloro, do bromo e do iodo. E é mais ou menos assim, olha, forças de dispersão de London. Ó, aqui são os átomos de neônio. Então, essas bolinhas azuis que vocês estão vendo aí, bom, as bolas, as esferas laranja, elas são os átomos de neônio nesse caso. Essas esferinhas azuis aqui menorzinhas são os elétrons que eles têm na eletrosfera. E esse sinalzinho aqui são cargas que vão se formar. Cada átomo, obviamente, é neutro. Só que ao contrário do que vocês imaginam, e isso é o resultado da mecânica quântica, por isso que eu falei que determinados eventos a gente explica melhor, muito melhor com a mecânica quântica, essa distribuição eletrônica, ela não é homogênea o tempo todo. Se eu pudesse, vocês lembram daquela escala, né, de mili, micro, nano, pico?
depois de pico vem o fento, depois do fento vem o ato. Então, pico é 10 a menos 12, fento é 10 a menos 15, ato é 10 a menos 18. Imaginem que eu tivesse uma máquina fotográfica que pudesse fazer uma fotografia do átomo em cada 10 a menos 18 segundos. Então, eu estou fotografando a distribuição eletrônica. Eu não veria a mesma distribuição eletrônica em todas as fotografias. Eu veria que, às vezes, os elétrons se concentrariam em um lado do átomo, como aqui. Então, esse lado do átomo ficaria negativo e esse outro lado do átomo ficaria com uma carga parcial positiva. Vocês estão me acompanhando a ideia? Isso vai acontecer com todos os átomos. E esse momento de dipolo aqui, a gente chama de dipolo instantâneo, porque ele se forma numa escala de tempo muito curta. E se ele estiver próximo de um outro átomo, ele vai poder induzir nele também um momento de dipolo. E se átomos que tiverem esses dipolos instantâneos próximos e com valores adequados, vão fazer com que haja uma interação. Esses dipolos instantâneos, eles são tão maiores quanto maiores forem os átomos. Então, cloro é pequenininho, esses dipolos instantâneos são fracos. Bromo é maior, o dipolo instantâneo é maior. Iodo é maior ainda, o dipolo instantâneo, essa interação que a gente chama interações de London, são suficientes para manter o iodo no estado sólido. Faz sentido isso? Vocês acham que faz sentido? Só para a gente acabar a aula de hoje. Faz sentido? Alguém me explica se faz sentido. Por que o dipolo instantâneo ele é maior em átomos maiores? Oi? Não. Foi repulsão? Estava até pensando em atração. Esses elétrons, o átomo de iodo, ele é um átomo super grande, é um átomo grande. Ele tem várias camadas que separam a eletrosfera do núcleo. Então, os elétrons de valência, que são aqueles elétrons mais externos, como eles estão muito longe do núcleo, lembra da lei de Coulomb? Vale lei de Coulomb também. Então, a força de ligação desses elétrons mais externos com o núcleo é muito mais fraca no iodo do que no cloro. Isso favorece o estabelecimento desses dipolos instantâneos. Porque vocês vão usar com certeza muito esse conceito na carreira que vocês escolheram em farmácia e bioquímica. Quando o átomo é muito pequenininho e os elétrons estão muito próximos do núcleo, eles estão tão presos no núcleo que eles têm um grau de mobilidade muito pequenininho. Já se o átomo é grandão, então a gente fala que esses átomos pequenininhos são átomos duros. Já se o átomo é grande, a eletrosfera ela é volumosa, os elétrons de valência estão tão distantes do núcleo que há uma mobilidade muito maior. O átomo ele é muito mais, eu vou usar uma palavra coloquial, gordo. Então nós falamos que o átomo de iodo é um átomo mole. O iodo, a substância, é uma substância mole. É um conceito de substâncias duras e moles do ponto de vista dessa flexibilidade da nuvem eletrônica. E quanto mais mole o átomo for, mais facilmente ele vai formar esses dipolos instantâneos. Faz sentido para vocês ou não? Só para a gente terminar nossa aula, os outros valores que eu quero mostrar para vocês, só para ilustrar tudo que eu falei até agora, tá? Compostos iônicos, a energia reticular, aquele U reticular. Se o sistema tiver a substância que eu estou considerando, tiver carga mais 1, menos 1, como é o caso do fluoreto de lítio, do cloreto de sódio, do brometo de potássio, do iodeto de césio, se as cargas forem mais 1, menos 1, eu preciso olhar para diferenciar a energia de rede, eu preciso olhar o tamanho dos átomos. Então aqui, por exemplo, se nós formos comparar cloreto de sódio, sódio está aqui, cloreto está aqui,
E iodeto de césio, césio está bem abaixo do sódio na tabela, portanto ele é bem maior. E o iodeto, o iodo está bem abaixo do cloro, portanto o iodeto é bem maior que o cloreto. Eu coloquei aqui os valores agora dos tamanhos, só que agora em picômetros, 10 a menos 12 de metros. Então olha o que acontece. Quando a carga é igual, o tamanho do íon, o tamanho dos íons, é quem determina a energia de ligação. No cloreto de sódio, os íons são menores, portanto, a energia de ligação deve ser maior. Então, vocês vejam que é 774 kJ por mol, o de rede. Já no caso, se eu comparar com o iodeto de césio, onde os íons são maiores, a energia de rede cai substancialmente. Se eu for olhar agora o tamanho, né, não o tamanho, mas as cargas dos íons, se eu tiver um sistema mais 2 menos 2, como nós já vimos para o óxido de magnésio, a gente vai ver que a energia aumenta muito em comparação com mais 1 menos 1. E se eu comparar sistemas nos quais a carga seja mais 2 e menos 2 para o ânion, como o óxido de magnésio e o óxido de bário, eu vou ver que a energia da ligação iônica ela é maior quando a distância de ligação é menor. Oxigênio, nesse caso, é o mesmo, que é o ânion. Eu vou comparar o bário. Eu vou comparar o bário com o magnésio que está aqui. Como o bário é maior do que o magnésio, a distância de ligação oxigênio-bário é maior do que oxigênio e magnésio. Distância de ligação maior, energia de ligação menor. Então, no óxido de magnésio, a energia de rede, menos 2.585 kJ por mol. Óxido de bário, menos 1.978 kJ por mol.